Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui para muita informação do Mengão, convido a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, muito importante a sua inscrição, é muito importante, você ajuda a gente a passar aí os canais também de São Paulo, a gente já passou do Santos, estamos passando outros canais aí também. Se deixar só o Flamengo em primeiro lugar, chegando a 7 milhões de inscritos da Flá TV, e a gente, os canais aí independentes do Flamengo, só o Flamengo, os canais independentes atrás da Flá TV e na frente dos outros clubes. Então a gente conta com a ajuda de vocês. Eu humildemente peço, se inscreve aqui no canal. A gente tem aí também o link no comentário fixado do nosso clube de membros, Clube VIP, e também da Outsider Tours. A Outsider Tours é uma agência séria que, assim que teve o jogo mudando a semifinal de Brasília, esse absurdo, né, mudando o jogo de Brasília para o Rio de Janeiro, que inclusive a gente fala, não vão depois jogar culpa nas organizadas. Não façam essa sacanagem, né, depois de Ministério Público e tudo mais, tentar botar culpa em organizadas se der algum problema de invasão. Tem uma série de grupos de WhatsApp sendo criadas já, pessoas querendo organizar invasão já para o jogo aqui, ainda mais, como é que pode um jogo de semifinal de Libertadores colocar com 50% de público no Maracanã? É uma loucura, mas tudo bem, já trouxe para cá, beleza, a torcida aqui do Rio agradece, só que é o seguinte, vamos ter cuidado na hora de tentar encontrar culpado se acontecer algum problema. Não vão empurrar para cima das organizadas de novo como fizeram das outras vezes, tá? Esses grupos que criam é torcedor povão. As organizadas mesmo não organizam esse tipo de coisa. Então não adianta tentar colocar culpa, tirar de cima de vocês para jogar em cima da organizada, tá? E aí, com relação a isso, tudo que aconteceu, a Outsider Tours está de parabéns. Por isso a gente indica a agência aqui, trocando tudo para as pessoas. Quem é de fora do Rio, trocando para o Rio de Janeiro o pacote. Quem é do Rio de Janeiro, oferecendo crédito para viagens futuras ou um reembolso com uma taxa pequena apenas para fazer a operação. Gente, por isso eu falo, às vezes comprar passagem sozinho, comprar nesses aplicativos que você compra só a passagem, não é o melhor caminho. Então conheça aí a Outsider Tours. A gente vai estar falando aqui das principais notícias do Flamengo, inclusive sobre essa questão toda. A esposa do Vitinho, se afastou das redes, né? Ele deu uma entrevista pro Globo Esporte falando que se afastou das redes, e é o melhor mesmo. Hoje em dia as redes são muito tóxicas, tá? Independente, eu já critiquei o cara, não vou tirar meu corpo fora, já critiquei o cara sim, ele tá numa fase maravilhosa, futebol é isso, tem momento ruim, momento bom. Ele tá vivendo um momento maravilhoso, e ele se afastou das redes. O fato dele ter se afastado das redes não fez com que a esposa dele, a Hannah, postasse o seguinte: hospedagem paga e passagem comprada para Brasília, e botou um palhacinho. Pois é, Hannah, complicado. É o que muitos torcedores estão sofrendo na pele. Vamos aqui falar aqui agora sobre essa questão dos clubes, né, que prometem não jogar contra o Flamengo. Eu só quero falar com vocês que o Flamengo pode ter 2 desfalques. O Flamengo está tentando ainda recuperar a tempo o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que teve aquele problema contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. E aí o Bruno Henrique está se recuperando e ainda é uma dúvida, acredito até que não seja relacionado e nem seja relacionado contra o Grêmio no jogo do dia 19. Pode até ser relacionado, mas eu não acredito que jogue o jogo todo. Deva ser poupado para o jogo contra o Barcelona, tá? Pelo menos eu acho que essa é a melhor solução. E a gente tem aí agora também uma possibilidade de mais um desfalque do Felipe Luiz, que apresentou um problema lá nos treinos e tudo mais, treinou à parte. Informação aí do jornal O Dia. Vamos ver se isso aí realmente procede e se o Felipe Luiz será mais um desfalque, mais um possível desfalque do Flamengo. Se for, uma pena, porque ele está jogando demais. A gente teve a situação aí dos clubes prometendo não jogar contra o Flamengo. E aí, é o que eu falo com vocês, os caras estão prometendo não jogar contra o Flamengo. O STJD pode impedir que o público seja retomado parcialmente ou permitir que os clubes não joguem até que as condições de paridade sejam garantidas. É inegável o efeito esportivo da presença de público, sendo este um fator externo de desequilíbrio da competição. Com base no princípio da par conditio,
o tribunal pode impedir esse equilíbrio. O advogado aí, o Vinícius Loureiro, especialista também em direito esportivo, a gente vai ouvir outro advogado, vai sempre com a gente aqui, o Pedro Barreto, colunista aí da Lei em Campo. Eu acho que o Pedro vai até falar sobre isso. O Vinícius, esse doutor Vinícius, advogado, ele está falando de uma questão, mas ele não está analisando que há uma lei, que há uma liminar que foi concedida pelo STJD. Vamos ouvir o Pedro Barreto, enquanto vocês veem imagens aí do Flamengo treinando. Só a título de exemplo, para você se recordar o que a gente viveu há pouco mais de um ano atrás, na final do Campeonato Carioca do ano passado, no Fla-Flu, a decisão do mando de campo compartilhado, o Flamengo entendeu que ele tinha o direito de ter um compartilhamento do mando de campo, para que com o mando compartilhado naquela hipótese da final do Carioca, ele pudesse ter o direito de, como comandante, também poder transmitir os jogos, e por isso poder transmitir no streaming da Flá TV. O Flamengo discordou da FERJ, e o Flamengo questionou a postura da FERJ, que não quis compartilhar o mando, na Justiça Desportiva, TJD, Rio de Janeiro. Por que não foi no STJD? Porque era uma competição estadual. Então o órgão competente era o TJD, e a FERJ se submete às decisões do TJD. Então, naquela época, o presidente do TJD concedeu uma liminar determinando, reconhecendo o mando compartilhado e dando ao Flamengo o direito. E até 7, 8 horas da noite, o Flamengo estava com o direito de transmitir o jogo, porque o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, impôs a FERJ. E a FERJ meteu o rabo nas pernas e teve que acatar. Só que o Fluminense recorreu da decisão do TJD para o STJD com a medida inominada. E o STJD se entendeu competente para revisar a decisão do TJD. E o STJD, num pedido do presidente do Fluminense, do Mário Bittencourt, faltando meia hora para o jogo, o STJD derrubou a decisão do TJD. E o que equivaleu? A decisão do STJD. E o Flamengo não pôde abrir a imagem na Flá TV. Então, leve isso como um aprendizado, certo? A palavra do STJD, quando for proferida, não tem nenhuma autoridade desportiva nesse país para falar mais alto. Ela é a última, é a soberana, equivaleria ao que no Poder Judiciário a gente chamaria de coisa julgada. Transitou em julgada e acabou. Não tem como passar por cima. Então, só para concluir, hoje tem 2 caminhos, tá? Se quiserem impedir que o Flamengo coloque público no estádio. Um é derrubar a liminar do STJD. O outro é impedir que na praça que o Flamengo vai fazer o jogo se possa liberar público. No caso do Rio de Janeiro, o prefeito liberou. Então o Flamengo não tem nenhum impedimento de ordem de poder público municipal e está autorizado pelo órgão maior da Justiça Desportiva Brasileira. Então o Flamengo tem o direito de botar o público, ele não tem nenhuma ilicitude na sua conduta. Se isso vai ferir a moral, se isso fere um bom trato, uma boa relação com os outros clubes, é um outro ponto para a gente analisar. Mas juridicamente o Flamengo está no exercício de um direito, está plenamente amparado por uma decisão do STJD, referendado no artigo 217 da Constituição do país. O Flamengo está amparado no direito dele. E justamente, professor, a gente tem, né, professor Pedro Barreto aí do canal Connect Fla, muito obrigado aí pelos seus áudios explicando tudo. A gente tem uma situação que o Flamengo está exercendo seu direito e tem mais que ir para campo, sim, e quem não quiser é que tente encontrar uma solução, se é que existe, como você bem explicou. E pensando nesse quesito, nessa questão toda, o Atlético Mineiro já se posicionou. O Galo já se posicionou. Em nota oficial, o Atlético Mineiro comunicou que não fará parte dessa situação aí com os outros 18 clubes. Sobre a nota referente, a nota oficial do Atlético Mineiro, sobre a nota referente à reunião entre os participantes da Série A e CBF, o Atlético informa que 18 clubes serão signatários do pedido que será feito ao STJD para tentar reverter uma liminar obtida pelo Flamengo, referente à presença de público nos jogos válidos pelo Brasileirão. O Galo não será signatário desse pedido por uma questão de coerência e respeito ao STJD, uma vez que o clube também obteve liminar favorável ao retorno de público junto a este egrégio tribunal. Não obstante o fato de ter a liminar a seu favor, o Atlético decidiu que respeitará o acordo entre os clubes em nome do fair play esportivo. Porém, o Atlético Mineiro está fazendo ali, está ficando ali em cima do muro, fazendo um meio termo, mas deixando claro que não vai fazer o que os outros 18 clubes estão querendo fazer. Ele sabe muito bem que ele pode perder pontos, ele sabe que eles podem tomar WO, e eles não querem dar chance ao Flamengo nessa briga pelo título.
Então, o Atlético Mineiro, sabendo que o Flamengo está certo, que o Flamengo está com o STJD ao seu lado, o próprio Atlético Mineiro também está com o STJD ao seu lado, ele opta se ele quer ou não jogar, aí é problema dele. É problema dele. Se quer ficar em cima do muro contra o restante dos mimizentos, é problema do Atlético Mineiro. O Flamengo já decidiu, o Malvadão tomou já a sua decisão, bateu o martelo. E aí, meus amigos, cada um faz o que quer. Certo é uma coisa, a gente sabe que o Atlético Mineiro, essa posição do Atlético Mineiro mostra que o Flamengo está com a razão. Aí os outros clubes e os jornalistas que gostam de bater no Flamengo vão dizer que é antiético e tudo mais, mas tenta fazer isso, não entrar em campo pra ver se não vai tomar WO, pô. Isso aí, dá carona pro mano aqui. Valeu, Colômbia! Pois é, a advogada Fernanda Soares ressaltou que o CBJD prevê multa de 100 a 100 mil e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, caso o clube deixe de disputar a partida. Tá? E aí, os clubes seguem prometendo adiar a rodada e ninguém entrar em campo se o Flamengo ou qualquer outro clube se utilizar da liminar para colocar público nos jogos. A Rede Globo se pronunciou. A Rede Globo se pronunciou e se posicionou, não vou dizer a favor do Flamengo, mas a favor dela. Vão dizer, o Flamengo, Mamãe Globo. Vão dizer, o Flamengo depende da Mamãe Globo. Mamãe Globo defende o Flamengo. Porra nenhuma. A Rede Globo vinha batendo direto no Fantástico, no Esporte Espetacular, batendo no Flamengo, no caso do Ninho, lá da tragédia, batendo em tudo com relação ao Flamengo. A Rede Globo tá vendo o lado dela. A Rede Globo tá vendo o lado dela. Não vem com mimimizinho, não. Já começa com essa palhaçadinha. Flamengo é ajudado. O Flamengo tem o VAR. O Varmengo. A Rede Globo é Mamãe Globo. Pô, qual é, rapá? Cria vergonha nessa cara, porra. Vai falar besteira na casa do... já sabe da onde. Pô, tá maluco, rapá? Vem querer de historinha. Fica fingindo que não aconteceu nada do caso da tragédia do Ninho, dos outros casos que a Rede Globo largou o aço no Flamengo, vai fingir que não existiu nada. Agora, porque a Rede Globo tomou uma decisão a favor dela, que eu vou falar aqui agora, vão vir os mimizentos falar que a Rede Globo ajuda o Flamengo. Qual é? A Rede Globo falando aqui, os clubes manifestaram por unanimidade que irão pleitear a CBF que sejam suspensas rodadas. Não foi unanimidade não, tá? O Atlético Mineiro já saiu, são 18. A nota da Globo já começa errada. Que sejam suspensas rodadas da competição nas quais os clubes sinalizem qual a utilização de liminar para contar com o público no estádio. A CBF irá analisar juridicamente a questão, uma vez que interfere na esfera de direito de terceiros adquirentes de propriedades comerciais da competição. Explica-se, adiar a rodada significa deixar a Globo e a Warner Media, detentoras dos direitos do brasileiro, um final de semana sem os jogos pelos quais pagaram. A questão é vista como complicada e um prejuízo pela Globo. São os clubes que assinaram contratos de venda e de direitos com as duas emissoras. Eles são responsáveis contratualmente, portanto, por entregar os jogos em troca dos pagamentos. Pode haver impacto contratual na decisão. Tá? E aí o UOL fala o seguinte, procurado, o Flamengo não se pronunciou, a diretoria do clube decidiu adotar a posição de esperar para ver o que acontecerá no STJD e se vai haver algum adiamento de rodada. Por enquanto, os rubro-negros têm a favor de si a decisão do Tribunal Esportivo para receber o público, comunica aí a matéria do UOL. Então, mais uma, né? A Rede Globo, então, indo quente para cima dessa questão de adiar jogos e dizendo que ela quer que os clubes que assinaram lá entreguem os jogos para ela, independente. O clube não pode deixar de ir para campo. Pagamos por isso, queremos que vocês nos entreguem os jogos. Correto? E eu vi aí uma aposta da Renata Fã, cara, que eu achei muito engraçada. Ela falou, ela fez uma aposta com o Denilson no jogo aberto, falando o seguinte, por 4-0 ninguém vence o Flamengo, só o Inter dela, né, que venceu. Se o Palmeiras vencer o Flamengo por 4-0, eu beijo os seus pés. Renata, cuidado, Renata. Tá cada vez mais rubro-negra a Renata Fã. Olha aí, a Renata aí, ó. Renata, cuidado, não fica zicando não faz essas apostas não, tá certo? Ela tá falando do jogo Flamengo e Palmeiras nesse final de semana,
Jogo importantíssimo aí que briga ali no G4 e briga para ver quem vai estar lutando contra o Atlético Mineiro ali para tomar a liderança. Vamos passar aqui agora para o mercado da bola. Só queria mostrar para vocês rapidinho como é que estão as obras aí, né, da instalação. O Flamengo tem atualizado na Flá TV a instalação das torres de iluminação, dos refletores, no Ninho do Urubu. Na sexta-feira a gente deu início, né, à instalação das torres, ao içamento de 2 torres. Hoje, quarta-feira, a gente está continuando colocando as 2 últimas torres para a iluminação do campo 2 do Ninho do Urubu, né? E na semana que vem a gente começa com o processo de instalação dos refletores, processo elétrico, passar os cabos todos para a gente conseguir iluminar aqui o campo 2. A gente acredita aqui que no final de setembro, né, primeira semana de outubro, já esteja tudo pronto para dar início nos treinos noturnos. E eu vi uma matéria do Jornal Extra falando que o Flamengo finalmente apresentou, né, a proposta, na verdade apresentou os valores, né? Flamengo apresenta condições financeiras aos empresários de Davi Luiz. Gente, se o próprio Globo Esporte, PVC, outros jornalistas, se todo mundo agora está dizendo que tem 2 semanas que o Flamengo vem negociando com o Davi Luiz, com o staff do Davi Luiz, como é que só agora que apresenta? Não. E outra coisa, eu vi circulando aí fotos do Marcos Braz numa mesa de restaurante, jantando, que estaria ali o Giuliano Bertolucci, estaria o Davi Luiz. Eu não vi o Davi Luiz. Não tem informação se realmente aconteceu essa reunião ontem. Não vou ficar aqui inventando. Agora, é óbvio que as coisas estão sendo resolvidas, as arestas vão sendo aparadas, vão resolvendo as situações, né? E aí é provável que tudo se resolva. Muita gente falando, até sexta-feira o Davi Luiz deve ser jogador do Flamengo. A gente vai continuar adotando a cautela, a novela tomou um tamanho gigantesco e a gente prefere agora manter a cautela e esperar realmente o Flamengo definir alguma coisa. Enquanto isso, o Diego Ribas falou no canal Barbaridade do Rafael Cota, meu amigo lá, inclusive trabalha com o Diego. Ele entrevistou o Diego Ribas e ele falou o seguinte: não falei ainda com o Davi Luiz, é um jogadoraço e o Flamengo, como disse, tem um elenco mais forte da América Latina, bons jogadores e são sempre bem-vindos. Bons jogadores juntos, eles se desenvolvem e quem ganha com isso é o clube. O jogador top gosta de estar rodeado de feras. Então, quanto mais jogadores desse nível que nem tem no nosso elenco, melhor vai ser o treinamento, maior vai ser a concentração de cada um, porque sabe que se der mole, o outro vai jogar. Isso é sensacional. Essa competição é saudável e produtiva. O que tenho a dizer do Davi Luiz é isso: jogadoraço, brilhante, e acredito que a diretoria vai definir e que tome a melhor decisão. Deixando claro que torce pela vinda dele. Estamos aqui para continuar mantendo esse alto nível que o Flamengo vem apresentando. Então, o Diego deixando claro aí, né, vocês podem acompanhar na íntegra a entrevista lá no canal Barbaridade, mas deixando claro que torce pela vinda de jogadores tops e que o Davi Luiz é um jogadoraço e que ele torce por isso. Então, muito bacana aí a declaração do Diego Ribas. Quero agradecer aí a audiência de vocês, né, o carinho de vocês com a gente aí, agradecer os likes marotos, agradecer também quem está se inscrevendo aqui no nosso canal, aqui no botãozinho vermelho, né, acionando a notificação no sininho, é muito importante aí ajudar a gente. Tamo junto, se inscreve aí no canal mesmo, bacana demais ajudar a gente. E outra coisa, eu quero lembrar vocês que vocês têm 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto nas lojas online oficiais do Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, valeu.